tá? Afinal de contas, muitas das vezes, quando a gente vê a viola em caco, quando você já tem um caso que eventualmente você não vai conseguir levar para uma excludente, né, vai conseguir levar para uma absolvição, muitas das vezes você vai tentar discutir o quê? A pena. Quer seja a redução dela, quer seja justamente o que a gente estuda agora, uma pena restritiva de direitos. Por quê, gente? Porque a pena restritiva de direitos nada mais é do que uma pena alternativa. E é uma alternativa a quê? A privação de liberdade. Tá? Até, conforme o próprio César Roberto Bittencourt comenta, né, esse discurso para tentar fugir da pena privativa de liberdade, ele fala de discurso de fuga da pena, ele iniciou lá atrás, já na década de 70. Até porque muitos dos objetivos declarados da pena privativa de liberdade, a pena de prisão, eles ao longo das últimas décadas se mostraram, enfim, insuficientes ou falsos. Né? E por conta disso, então, sempre foram buscadas propostas, soluções alternativas. No Brasil, ele chega com mais força, esse discurso de fuga da pena, na década de 90, que é quando então a gente começa a ter legislações que passam a prever outras soluções, como foi o caso da Lei dos Juizados Especiais e como é o caso da alteração do próprio Código Penal, do artigo 43 em diante, tá? Para trazer essas penas. Então, basicamente, o que nós vamos tratar agora são de penas alternativas, alternativas à privação da liberdade. Por sinal, deixa eu fazer uma propaganda desse encontro agora. Por quê? Além de começar trabalhando aqui então com a lei, o artigo 43, as modalidades das penas restritivas de direitos, na sequência eu vou fazer alguns fluxogramas de requisitos, né, quando que eu posso aplicá-las e como que eu posso aplicá-las, mas ao final eu até preparei tabelas comparativas, tá? Coisa que normalmente você não encontra, pelo menos eu desconheço, tá? E eu preparei tabelas comparativas entre as variadas hipóteses para que você perceba assim a essência da diferença entre uma e outra. Por exemplo, qual que é a diferença entre pagar uma pena de multa e pagar uma prestação pecuniária? Porque para quem paga, pro cara às vezes não tem diferença. Ele pensa, pô, eu tô pagando R$1.000 aqui. Mas você vê que tem uma baita diferença. Tem consequências diferentes e assim por diante. E é isso então que a gente passa a analisar a partir de agora. Vem comigo e vamos começar então com as modalidades de penas restritivas de direitos. E as modalidades são as seguintes, gente. Nós temos a pena de prestação pecuniária. Pecúnia é dinheiro, então é o pagamento de um valor. Isso não é multa, tá, gente? Pena de multa é outra coisa. Depois eu vou explicar, inclusive, as diferenças. Mas a prestação pecuniária então é um valor que a pessoa vai pagar à vítima, a familiares dela, né, ou a entidades assistenciais que essa pessoa venha a indicar. Além disso, nós temos a chamada pena de perda de bens e valores, que é verdadeiramente um confisco, tá? É verdadeiramente um confisco. E um detalhe, hein? Essa perda de bens e valores aqui são os bens e valores lícitos. Quer dizer, mas como assim, professor? Bens e valores lícitos? É porque, gente, olha só, hein? Os bens e valores obtidos de forma ilícita, esses também são perdidos, mas não enquanto pena, mas enquanto um mero efeito da sentença penal condenatória. E tem um mundo de diferença entre uma hipótese e outra. Não caia na tentação de achar que é igual. Porque uma coisa é o juiz me condena criminalmente e como efeito natural da condenação é eu perder o que eu obtive de forma ilícita. Eu tenho que perder o que eu obtive de forma ilícita, evidentemente. Só que veja, se isso fosse a pena em si, quase que eu diria que valeria a pena praticar um crime. Por quê? Porque ficaria elas por elas, né? Então quer dizer, eu obtive algo ilícito, a minha pena é perder só algo de ilícito que eu tive? Eu volto para o status quo, então vale a pena? Não. Por que não vale? Porque, na verdade, o que eu obtive de forma ilícita, eu vou perder naturalmente. Obviamente isso não é meu. Não é com isso que eu pago uma pena. Se eu não estou pagando pena com ilícito, não faz sentido. Eu perco, tá? Como efeito da sentença. E aí vem a pena. E a pena que vem agora, ela vai pegar meu patrimônio lícito. Agora sim tem caráter de sanção para tentar dissuadir, desestimular o indivíduo de praticar um delito. Então, isso é fundamental. Além disso, a mais famosa de todas. Nós temos a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Pena esta que pode até mesmo ser aplicada, não enquanto pena, mas enquanto medida socioeducativa, para o adolescente. Tem previsão no ECA também. Bom, temos a pena de interdição temporária de direitos. Nenhuma interdição pode ser eterna, né, por conta da própria vedação constitucional de penas de caráter perpétuo. E, por fim, temos a pena de limitação de final de semana. Fique calmo, nós estudaremos uma a uma, tá? Então o que cada uma significa eu já
falarei. Mas o grande ponto é o seguinte, gente. Pensa assim, ó. A pena restritiva de direitos, ela tem duas grandes características. Ela sempre será uma pena substitutiva e será uma pena autônoma. E isso quem diz é o próprio artigo 44 no caput dele. Primeiro, por que substitutiva? Porque quando o juiz ele condena alguém, primeiro ele condena a pessoa a uma pena privativa de liberdade. Pode reparar, tem lá no crime de furto, previsão assim, furto, pena, prestar serviço à comunidade? Claro que não. A pena do furto é de 1 a 4 anos de reclusão, meus caros. É que o juiz primeiro fixa essa pena. E aí ele vai observar o que a gente tem aqui, no artigo 44, que eu vou passar um fluxograma para vocês, e ele vai ver se ele pode substituir esta pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então a PRD vem como substituição, tá bom? E tem o caráter da autonomia. Por que autonomia? Porque a partir do momento que você fez a substituição, se a pessoa cumprir integralmente o que foi acordado, isso extingue a punibilidade dela. Extingue a punibilidade dela. Só que olha o detalhe, hein? Súmula 588 da STJ. Veja só, Lei Maria da Penha. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então, essa súmula é bem importante desde já você gravar, porque você já fica sabendo que não tem como querer fazer essa substituição, que eu vou falar agora, quando se tratar de caso envolvendo a situação da Lei Maria da Penha. Tá? Mas tirando os casos da Lei Maria da Penha, então, quando que cabe e como que cabe essa substituição? Então agora eu vou mudar aqui para um slide em branco e a gente vai desenvolver um fluxograma com todos os requisitos. Se você gravar isso, você tem o filtro necessário para compreender quando há ou quando não há a substituição. Vem comigo. Olha só, tá? Então falaremos aqui dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tá? Então, quais são os requisitos? Primeiro requisito. E o primeiro requisito aqui, gente, será o quantum de pena. Só que aqui, quando eu falar em quantum de pena, a gente vai precisar separar entre os crimes dolosos e os crimes culposos, tá? Então vamos separar entre crime doloso e crime culposo. Em primeiro lugar, no caso do crime doloso, a pena deve ser igual ou inferior a 4 anos. E no caso do crime culposo, nesse caso, qualquer pena. Tá? No caso do crime culposo, não há delimitação de pena. Então esse é o primeiro requisito. Se o cara tomou lá 4 anos e 6 meses, já era. Tomou 5 anos, já era. Pegou exatamente 4, ele pode ter direito. Pode, tá? Agora a gente analisa os demais requisitos. Segundo requisito. O crime tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então, assim, foi um crime de roubo, o cara pegou exatamente 4 anos. Em tese, daria pelo quantum de pena. Só que como o roubo envolve violência ou grave ameaça, ele não tem direito à substituição. Assim, ó, não tem direito, só daria um, né? Porque o roubo ele tem 3 modalidades. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Estudarão isso. O crime de roubo, ele pode ser praticado por violência, não dá. Por grave ameaça, não dá. Mas tem a terceira modalidade do roubo, que é quando ele é praticado após reduzir a incapacidade de resistência da vítima. Então, eventualmente, eu tranco a vítima num quarto, né? Aí até daria para aplicar se eu pegar exatamente 4 anos. Mas assim, é só os 4, tá? Porque a pena não pode ultrapassar 4 anos.
Continuando, o que mais que eu preciso? Então, o furto é um crime que permite, né? Crime de dano é um crime que permite, enfim. Terceiro requisito obrigatório. A pessoa não pode ser reincidente, então não reincidente. E aqui, gente, é um pulo do gato, hein? Eu já vou acrescentar algo que no artigo 44, inciso 2, não tá, mas depois você vai encontrar lá no parágrafo 3º. Você vai colocar assim, não reincidente específico. Não reincidente específico em crime doloso. Então, veja só comigo aqui. Se a pessoa eventualmente ela é reincidente em crime culposo, já teve uma condenação anterior por crime culposo, agora tem uma segunda, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que não pode é ser reincidente em crime doloso. Aí você vai dizer, mas professor, a lei fala em reincidente, por que você colocou específico? Porque assim, ó, vamos supor que eu tinha praticado um crime de dano no passado, fui condenado, trânsito julgado, e agora eu pratico um crime de furto. Beleza? Embora a princípio eu não pudesse ter direito à substituição, o parágrafo 3º do artigo 44 diz que, se o juiz, considerando, né, que a medida é socialmente adequada, enfim, ele perceber que a reincidência não se dá em relação ao mesmo crime, ou seja, não pode ser reincidência específica no mesmo crime, tá, ainda assim o juiz pode substituir. Então, assim, quando eu coloco como requisito, o que realmente eu sei que não deixa substituir é a reincidência específica. Ou seja, foi furto com furto, aí já era, não adianta nem pedir. Tá? É o meu segundo furto, sou reincidente porque pratiquei um furto antes. Aí eu sou reincidente específico. Aí realmente já era. Beleza? Vamos lá. Temos ainda um quarto requisito. Lembrando que todos os requisitos são somados, hein? Nunca é um ou outro. Não, não. Todos devem estar presentes ao mesmo tempo. E o quarto requisito são as circunstâncias pessoais, que devem ser favoráveis ao acusado. E que circunstâncias são essas? São aquelas dos 59, não todas, né? São as pessoais. Então seria aqui a culpabilidade. Entraria aqui também os antecedentes. Entraria aqui a conduta social. Entra aqui a personalidade. Além dos motivos e das circunstâncias, tá? É normal, essas 6, o artigo 59 traz 8 circunstâncias, mas normalmente quando é para requisito, tá? Eles acabam utilizando as seis primeiras. E acabam deixando de fora, deixa eu colocar o S aqui, circunstâncias. Normalmente eles acabam deixando de fora o comportamento da vítima e as consequências do crime. Entram então essas 6 primeiras. Veja que é assim aqui na substituição, é assim para fixação de regime. Isso é bem comum, tá? O legislador ele acaba repetindo bastante isso daqui. Então esses são os requisitos para ver se eu tenho direito ou não. Tá? Primeiro ponto é esse. Então esse é o filtro. Então você pegou um caso lá. Tá? Isso vale, claro que essa aula, ela inicialmente é voltada para a primeira fase, mas digamos que você vai fazer penal na segunda fase. Já caiu um monte de vezes isso daqui. Então você vai lá ter que apelar. E o juiz ele aplicou uma pena, condenou o teu cliente. Às vezes, dentre várias teses, uma delas é essa. Vai dizer, olha, calma lá, a pena do meu cliente, o crime foi, por exemplo, doloso, mas a pena ela é igual ou inferior a 4 anos. O crime não envolveu violência ou grave ameaça, ele não era reincidente, ou se era, não era específico. Né? E as circunstâncias são favoráveis. Alto lá. Vamos substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então aqui eu descubro qual é o requisito. Ah, beleza, então digamos que o teu cliente ele preencheu os requisitos, passou pelo filtro. Agora, como que se dá essa substituição? Ou seja, quais são os critérios? Então, vamos passar aqui para frente para ter um slide em branco. Vamos colocar então agora os critérios de substituição. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Critérios de substituição. E os critérios
eles são os seguintes. Vamos lá. Se você tiver uma pena, então, preencher os requisitos, tá? A pena, com certeza, ela é menor do que 4 anos se foi doloso ou qualquer que seja a pena se foi culposo. Mas beleza, então dentro desses requisitos, se essa pena ela for igual ou inferior a 1 ano, então o juiz ele vai poder substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, e aí ele vai escolher, dentre aquelas 5 que eu falei logo no início da aula, ou uma prestação pecuniária, ou uma prestação de serviço à comunidade, enfim, ou o juiz poderá aplicar uma pena de multa. Tá? Ele escolherá ou uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa. Por outro lado, se a pena ela for superior a 1 ano, tá? Se a pena for superior a 1 ano, então na hora da substituição agora o juiz tem a seguinte possibilidade. Ele pode escolher 2 penas restritivas de direitos, tá? 2 penas restritivas de direitos, ou ele pode escolher aplicar uma pena restritiva de direito mais a multa, tá? Aí ele pode escolher uma pena restritiva de direitos mais a multa. Fica a critério do magistrado. O que não dá é para ele tentar aplicar 3 penas restritivas de direitos, por exemplo. Aplicar 2 se a pena for igual ou inferior a 1 ano. E ainda, gente, tem um pulo do gato aqui, ó. Agora essa peculiaridade só vale para uma das penas restritivas de direitos. A prestação de serviços à comunidade. Tá tudo por sigla aqui, tá? Prestação de serviços à comunidade, obrigatoriamente, ela exige uma pena superior a 6 meses, tá? Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma pena superior a 6 meses. E eu falo isso porque eu já me deparei inúmeras vezes em juizado com situações em que a pessoa pratica, nem infração de juizado, normalmente são infrações muito leves, então ela é condenada lá a 1 mês, 2 meses, e o juiz determina que ela preste serviço à comunidade. A gente recorre e consegue, de fato, reformar as decisões. Por quê? Porque o código fala que deveria ser maior do que 6 meses. Então, até 6 meses, ele tem que escolher qualquer uma e não a prestação de serviço à comunidade. Ele tem que escolher as outras mesmo, tá? Aí ele tem que optar pelas outras. Então, gente, primeiro ponto da matéria é esse. Então, agora você sabe quais são as penas e como, né, requisitos e como aplicá-las. Beleza. Vamos compreender agora, né, o que cada uma diz e quais são peculiaridades ou as peculiaridades dela. Então, eu vou mudar agora, como eu tinha dito, eu preparei tabelas aqui comparativas. Então, talvez a letra fique um pouco pequena aí na hora que eu for passar para vocês, mas eu vou lendo e a gente vai equiparando. E aí eu coloquei para equiparar coisas que têm relação, porque, por exemplo, a prestação pecuniária não tem nada a ver com prestação de serviço à comunidade, né? São matérias totalmente diferentes. Prestação de serviço à comunidade é trabalho, prestação pecuniária é dinheiro. Porém, qual a diferença entre prestação pecuniária e multa? Porque os dois eu vou pagar em dinheiro. Então agora vem comigo e veja só. Então, a primeira tabela, eu optei por colocar aqui a distinção entre a perda de bens e valores, a prestação pecuniária e a multa. E o primeiro critério diferenciador entre as 3 que eu vou colocar é a natureza. Veja que tanto a perda de bens e valores e a prestação pecuniária são penas restritivas de direitos. Ou seja, se eu conheço a natureza, eu sei que eles devem passar pelo crivo que eu acabei de falar, que é a análise do quanto de pena e tal. Enfim, você acabou de ver tudo que a gente acabou de passar no fluxograma. A pena de multa, ela tem natureza própria. Ela não é uma pena restritiva de direitos. A pena de multa, essa é a natureza dela. As penas podem ser no Brasil, a própria Constituição diz, privativas de liberdade, restritivas de direitos ou de multa. Então a pena de multa ela tem uma natureza autônoma, própria. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo. Também é importante saber para onde vai cada uma delas. Né? Qual é a destinação, né, do pagamento? Por exemplo, quando eu perdi um bem, para quem que fica esse meu bem? Quando eu tive que pagar a título de prestação pecuniária, para onde vai? Quando eu paguei uma multa, para onde vai? E aí o ponto é o seguinte, a perda de bens e valores ela é destinada ao Fundo Penitenciário Nacional, tá? O FUNPEN Nacional, no âmbito do DEPEN, do Departamento Penitenciário, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Já quando o juiz determina uma prestação pecuniária, essa prestação pecuniária, por lei,
ela deve ser encaminhada primeiro para a vítima ou seus dependentes. E somente se ela não quiser ou se não for identificada, aí então é encaminhada para entidade pública ou privada com destinação social. Até já comentei isso, porque eu já vi e vejo ainda em juizados, às vezes quando, por exemplo, há aplicação de prestação pecuniária, né, eles determinam que a pessoa já pague inicialmente diretamente para uma instituição, uma entidade pública. Não, falta lá. Primeiro tem que perguntar para a vítima, porque é dela. Só se a vítima não quiser que você encaminha. Tem que tomar esse cuidado, tá, gente? Senão a vítima fica a ver navios aqui. E por fim, temos a pena de multa. E a destinação da pena de multa é o fundo penitenciário. Só a pena de multa é igual a perda de bens e valores, então, quase. Porque a pena de multa não fala em fundo penitenciário nacional, só fala em fundo penitenciário. Então ela permite que nos estados que criaram o fundo penitenciário estadual seja encaminhado a eles, tá? Então alguns estados, eu vou dar o exemplo do Paraná, que é onde eu atuo e onde eu conheço, inclusive já fui conselheiro suplente do fundo penitenciário daqui. Então lá nós temos realmente um fundo estadual para isso. Então a pena de multa pode ir para lá. A perda de bens e valores não, porque essa tem que ir realmente para o DPEM nacional. Fechou? Vem comigo. Vamos continuar diferenciando aqui, ó. Em relação aos valores, como é que funciona, né? Então, em relação à perda de bens e valores, existe um teto, tá? E sempre você vai escolher o que for maior. De duas, uma, o que for maior. Você vai olhar primeiro qual foi o montante do prejuízo que a pessoa causou com o crime. E também você vai olhar qual foi o proveito que ele obteve em razão do crime. O que foi maior? Ele causou mais prejuízo ou ele teve mais benefício? E aí é esse o teto da perda de bens e valores, né? Às vezes o camarada não teve benefício nenhum, mas prejuízo foi enorme. O cara destruiu meu carro, pegou um taco de beisebol e pá, destruiu meu carro inteiro. Qual o benefício dele? Nenhum, mas o meu prejuízo foi alto. Então o teto é o meu prejuízo. Segunda hipótese, o camarada pratica um estelionato. Então às vezes o prejuízo pode ser até menor do que o proveito que ele teve. Tá? Então agora vai ser o proveito. Então é você analisar o que foi mais. Ele ganhou mais dinheiro praticando o crime ou ele provocou mais dano? Quantifica isso e é o limite para ele perder os bens e valores. Se porventura se tratar da prestação pecuniária, por outro lado, aí ela é fixada diretamente em salário mínimo, de 1 a 360. Tá? Então vai pagar 5 salários mínimos, acabou. Essa é a prestação pecuniária. Na prática a gente vê o pessoal fixando em cesta básica, né? Mas não tem previsão legal não, tá? O ideal era que fosse fixado em salários mínimos mesmo. E por fim, a pena de multa. A pena de multa, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas pensam em salário mínimo, mas não. Primeiro, a pena de multa ela é fixada em dias multa. Mas o que é isso? Na aula sobre pena de multa eu vou explicar melhor. Mas é uma unidade de valor que o nosso legislador quis criar. E não é de 1 a 360. Olha como é fácil de confundir, hein? Olha como é fácil de confundir. A pena de multa é de 10 a 360. E não é salários mínimos direto, é dias multa. E aí sim, cada dia multa na sequência é um critério bifásico. Primeiro eu fixo a quantidade e depois o valor de cada dia multa. Cada dia multa terá um valor de 1/30 a até 5 vezes o valor do salário mínimo. Então só para você perceber como não é salário mínimo direto, por exemplo, o cara foi condenado a 10 dias multa. Você vai pensar, são 10 salários mínimos. Vamos arredondar, salário mínimo a R$1.000. São R$10.000, calma lá. O juiz pode, para cada dia multa, determinar que ele venha a valer 5 vezes o valor do salário mínimo. Então, cada dia multa pode valer, na verdade, R$5.000. E aí, se eu tenho que multiplicar por 10, porque 10 é o mínimo, então eu teria um valor de R$50.000 aqui. Então, só para te mostrar, não são coisas iguais, tá? Não são coisas iguais. E não bastasse isso, se o juiz no final ainda achar que o valor ficou pouco, ele pode triplicar esse valor, tá? Ele ainda tem o poder de triplicar. Bom, continuando. Dedução. A dedução é assim, já que eu perdi um valor, se eu for condenado no cível, será que não tem como falar que eu já perdi esse valor, alguma coisa? E a resposta é, tanto na perda de bens e valores quanto na multa não tem dedução. Agora, na prestação pecuniária tem. Olha aqui comigo. Deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Vem comigo, pensa aqui, ó. Fui condenado no criminal. Eu tinha praticado um crime de dano contra a vítima, tá? E o juiz determinou que eu pagasse à vítima R$2.000.
E foi isso que eu paguei. Imagine que deu lá cerca de 2 salários mínimos. Pá, desembolsei e paguei para a vítima. Só que a vítima não está contente. Imagine que ele entrou contra mim com uma ação cível para a reparação dos danos que eu causei a ela. E no cível eu fui condenado a R$10.000. O que vai acontecer? Na prestação pecuniária eu tenho o direito de falar, calma lá, mas eu já paguei 2.000 para ela. Então eu peço para deduzir, fico devendo 8. Tem como fazer isso na perda de bens e valores? Não tenho. Até porque a perda de bens e valores não foi para a vítima, então não tem como deduzir, né? E a mesma coisa a multa não foi para a vítima. Tá, mas eu já paguei 2.000 a título de multa. Você pagou para o Estado, para a vítima não tem dedução. Continuando, vamos lá, continua comigo aqui. Olha só, alteração. Você tem como mudar no meio do caminho essas penas. E a perda de bens e valores e a pena de multa não tem previsão de poder mudar por outra coisa. Mas a prestação pecuniária, de novo, ela tem a previsão. Se eventualmente houver a aceitação do beneficiário, aquele que vai receber essa prestação pecuniária, ela pode consistir em prestação de outra natureza. Digamos, a pessoa que foi condenada à prestação pecuniária diz, olha, me desculpa, mas eu não tenho como pagar. Mas eu sou pintor. Se a pessoa quiser, eu pinto todo o muro da casa dela. O juiz ele vai perguntar primeiro para o beneficiário, você aceita que ele pinte o muro da sua casa ao invés de pagar o valor? Se a vítima autorizar e aceitar, fechou, o juiz substitui. Aí você vai dizer, professor, então aí é prestação de serviço à comunidade. Não, não é. Tá? Até porque não está prestando isso numa entidade pública, está fazendo isso para a vítima. É a vítima quem tem que aceitar. Então não é prestação de serviço à comunidade. Essa é uma outra categoria. E para finalizar, o que acontece se a pessoa descumprir? Isso vai ver que cada hipótese tem aqui uma resposta diferente. Se a perda de bens e valores a pessoa descumprir, então azar o dela. Ela volta para a pena privativa de liberdade. Não era uma pena restritiva de direitos? Eu não tinha dito antes que a pena restritiva de direitos, ela substitui a pena privativa de liberdade? Vem comigo, olha só. Lembra que eu tinha colocado? Eu tenho a pena privativa de liberdade aqui, e aí eu substituo para a pena restritiva de direitos. Quando o cara não cumpre, ocorre a chamada reconversão. Eu volto para a privativa de liberdade. Tá? Eu volto para a privativa de liberdade. Portanto, volta ela. A mesma coisa acontece, portanto, na prestação pecuniária, porque ela também é uma pena restritiva de direitos. Então, não pagou, vai cumprir a pena privativa de liberdade. Mas na multa, vem um pulo do gato. Na pena de multa, se a pessoa não paga, isso vira dívida de valor, que pode gerar uma execução. Só que aqui, gente, eu tenho até que atualizar o material, peço desculpas. Eu falei que quem executa é a Fazenda Pública. Errado! Não é a Fazenda Pública. Na verdade, eu deixei aqui para ver se o pessoal estaria atento. Lógico que não, né? Eu realmente aqui tenho que alterar. Quem executa a pena de multa, caso a pessoa não pague, ou seja, não vai ser presa por não pagar. Quem executa é o Ministério Público, tá? É o Ministério Público quem deve executar. Por que o senhor estava a Fazenda Pública? Por que você errou ali? É que, na verdade, é o seguinte, havia uma polêmica. O STJ chegou a sumular a matéria falando que seria Fazenda Pública. Mas no final do mesmo ano em que ele sumulou, veio o Supremo e mudou, falando, não é Fazenda Pública, não. É o Ministério Público porque tem natureza penal. É uma pena. Então é o MP quem deve executar. Então, na prática, pode confiar, pode riscar o teu material e pode escrever Ministério Público. É ele quem vai executar. Tá bom? E agora, gente, vamos lá. Para terminar, as tabelas comparativas. Então, a gente já viu das restritivas de direito, que era o que me interessava mesmo, né? A gente viu a perda de bens e valores e a gente viu a prestação pecuniária. Em absoluta síntese, a perda de bens e valores. Então, eu vou ver assim, qual é o teto? O que a pessoa fez mais? Ela causou mais prejuízo ou teve mais proveito ou provento do crime? Ela teve mais provento. O benefício foi maior do que o prejuízo que ela causou. Então, esse é o teto. Então, o juiz vai pegar bens da pessoa que vão ali chegar naquele valor, mais ou menos, e vai determinar a perda em favor do fundo penitenciário. Não, foi prestação pecuniária. Então, calma lá. Então, o juiz vai fixar um valor de 1 a 360 salários mínimos e vai falar, pague a vítima. Pague aos familiares da vítima. Se a vítima não quiser, pague a entidade assistencial. Tá? E a pena de multa, outra categoria. Então, cuidado, tá? Tá bem catalogado ali, é só você estudar bem pelo material. Mas agora faltam 3 penas ainda. Vem comigo. Falta a gente estudar a prestação de serviço à comunidade, agora sim, a interdição temporária de direitos e a limitação do final de semana. Essas são hipóteses diferentes, tá?
E aí eu consigo agora, numa tabela, tentar trabalhar com elas. Primeiro, a natureza jurídica, todas têm a mesma natureza, são penas restritivas de direitos agora. Isso não muda. Mas em relação ao local, a única pessoa cumpre as medidas. Então, começando, uma prestação de serviço à comunidade, a pessoa vai cumprir essa pena em entidades assistenciais, em hospitais, em escolas, em orfanatos e em outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Ou seja, a prestação de serviço à comunidade não é na casa da vítima. Se for na casa da vítima é porque foi uma prestação pecuniária que o juiz substituiu por outro tipo de prestação e a pessoa aceitou. Tá bom? A prestação de serviço à comunidade, o nome já diz, é a comunidade. Bom, a interdição temporária de direitos, por outro lado, essa daqui não há cumprimento em lugar nenhum. Na verdade, o juiz está restringindo um direito da pessoa. Então, não precisa ir para um local para ter o direito restrito, né? É inaplicável. E a limitação de final de semana? A limitação de final de semana, gente, deveria ser cumprida em caso do albergado ou algum outro estabelecimento adequado. Qual que é o problema? O problema é que no Brasil nós não temos, na maior parte, mas na imensa maioria, na esmagadora maioria das cidades, não existe casa do albergado. Tá? Então poderia ser em outro estabelecimento adequado, mas é difícil, normalmente não tem. Qual é o prazo mínimo para cumprir? Você reparou que eu não falei em prazo nas medidas anteriores? Não falei em prazo porque não tem. Perda de bens e valores, eu perdi, não tem prazo, vou ficar perdendo por 2 anos, né? Não, perdi. O juiz vai lá, né, e determina a perda, faz o confisco. Prestação pecuniária, vai pagar 5 salários mínimos, acabou, não é todo mês, determina o valor e ponto. A multa idem, determinou o valor e ponto. O que pode acontecer é eu pedir parcelamento do valor, mas ele determina um valor e acabou. Não é assim que ele determina que todo santo mês eu pague. Agora, a prestação de serviço à comunidade, não. Eu tenho que ficar um tempo cumprindo, né? E qual é o tempo? Vem comigo e veja só. O prazo mínimo é 6 meses. Porque a pena tem que ser superior a 6 meses. Então, assim, eu fui condenado a 3 meses. Tem como o juiz substituir ou prestar serviço à comunidade por 3? Não dá. Ele não tem como substituir se a pena for igual ou inferior a 6 meses. Ela tem que ser superior. Agora, por outro lado, tanto a interdição temporária de direitos quanto a limitação do final de semana, não há nenhuma previsão de um prazo mínimo. O cara foi condenado a 15 dias. Tem como o juiz determinar que por 15 dias ele tem os finais de semana dele limitados? Tem sim. Tem sim. Tá? Agora, e qual é a duração? Porque aqui eu falei em prazo mínimo. Mas qual é a duração? E a regra é o seguinte, como são penas restritivas de direitos, vocês lembram comigo que eu tinha uma pena privativa de liberdade que eu substituía por uma PRD. Então o camarada foi condenado a 2 anos. Aí eu substituo por PRD. Quanto tempo que eu tenho? 2 anos. É o mesmo tempo que era da pena. Portanto, voltando aqui, gente, veja que a duração para todos os casos é a mesma da pena privativa de liberdade. Tá? Foi condenado a 7 meses, são 7 meses que ele vai cumprir. Foi condenado a 11 meses, são 11 meses que ele vai cumprir. Porém, olha a peculiaridade. Na prestação de serviço à comunidade, quando ela for superior a 1 ano, tá? Então o camarada foi condenado a 2. A lei permite que a pessoa, se ela quiser, que ela cumpra em menor tempo, mas nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Deixa eu explicar bem. Isso daqui eu falo muito para os meus clientes às vezes. Então o camarada foi condenado a 2 anos. Eu falo, cara, você vai ter que prestar serviço à comunidade por 2 anos. Mas a lei permite que você pegue e cumpra na metade do tempo, só que você vai ter que trabalhar o dobro de horas por dia. Porque a ideia é o seguinte, para cada dia de condenação é 1 hora de prestação de serviço à comunidade, tá? Para cada dia, 1 hora. Tanto que tem gente que deixa acumular, né? Ele faz no final de semana. Pega no final de semana e faz lá 7 horas no sábado, por exemplo. Mas nada impede que essa pessoa fale, então eu vou fazer 2 horas por dia. Porque aí o que acontece? Eu vou matando e aí em 1 ano eu cumpri o referente a 2. Dá para fazer? Dá. Mas dá para fazer, por exemplo, 3 horas por dia? Não, porque eu nunca posso reduzir abaixo da metade também. Então, esse é o limite. Beleza? Nas outras, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana, não tem como querer agilizar mais, tá? Aí é exatamente o tempo da pena. Mas a prestação de serviço à comunidade, se o camarada tiver tempo e quiser, ele pode dar essa bela antecipada. Continuando. E em relação às horas diárias, portanto? Então vamos lá, né? A prestação de serviço à comunidade, ela é computada por 1 hora por dia de condenação, sem prejudicar a jornada normal de trabalho. A pessoa, mas ele tem que ir todo santo dia? Não, ele pode acumular em alguns dias da semana. Como eu disse, se o cara quiser pegar o sábado e trabalhar 7 horas no sábado, ele fecha.
tá? Ele cumpre a cota daquela semana, né? Até tem um detalhe interessante, porque eu sempre falo que quando você pega a prestação de serviço à comunidade do adolescente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, lá é mais rigoroso do que aqui para o adulto. E para o adolescente, o limite é de 8 horas semanais. E veja, se aqui eu falo que é 1 hora por dia de condenação, são 7 horas semanais. Então, o adulto, em tese, vai trabalhar menos do que o adolescente. Não me parece razoável, lógico, né? Em relação à interdição temporária de direitos, é inaplicável, né? Não tem uma quantidade de horas por dia. A pessoa não pode exercer um direito enquanto durar a pena. Ponto. E a limitação de final de semana? Que história é essa, né? Veja, a limitação de final de semana é o seguinte, é que a pessoa aos sábados e domingos, os 2 dias da semana, por 5 horas diárias deve permanecer na casa do albergado ou estabelecimento adequado. Literalmente, o cara sábado iria lá numa casa do albergado e ficaria lá. Já digo fazendo o quê? Tá? Mas 5 horas no sábado e 5 horas também no domingo. Agora, então, em que consistem as medidas? Então, primeiro, a prestação de serviço à comunidade consiste em prestar tarefas gratuitas àquelas entidades que eu tinha falado antes. Ele vai lá e vai trabalhar. A interdição temporária de direitos, por outro lado, em que consiste? Pode ser a proibição por exercício de um cargo, função, atividade pública, mandato eletivo. A proibição do exercício de uma profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. A suspensão de autorização ou habilitação para dirigir um veículo, a proibição de frequentar determinados lugares ou até mesmo a proibição de se inscrever em concurso, avaliação ou exame público. Por exemplo, o artigo 311, letra A do Código Penal, ele traz o crime de fraude em certame público. Veja que o juiz ele pode aplicar como pena isso daqui. O cara fraudou o concurso, então ele não pode fazer outro concurso no tempo da pena. Tá? E a limitação de final de semana? O cara fica lá sábado e domingo, 5 horas no sábado e 5 horas no domingo, fazendo o quê? Assistindo cursos, palestras ou alguma atividade educativa que venha a ser designada para ele. Tá bom? Uma vez eu peguei um caso, eu gostei dessa, gente, gostei mesmo. Eu peguei um caso no juizado em que o camarada ele tinha praticado, foi revogado até o crime, era importunação ofensiva ao pudor. Não lembro se era artigo 61 ou artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Importunação ofensiva ao pudor. Ela foi revogada hoje pelo artigo 215, letra A do Código Penal. Mas na época não tinha sido revogado ainda. E o que tinha acontecido? O camarada, ele num ônibus, ele baixou as calças, enfim, e mostrou para umas moças que estavam lá. Não é ato obsceno. Naquele contexto, entendeu-se que ele não mostrou para outras pessoas, foi só para pessoas determinadas, entendeu-se como importunação ofensiva ao pudor mesmo. Mas enfim, a juíza, quando aplicou a pena, ela justamente substituiu e ela falou o seguinte, ó, vai ter que cumprir limitação de final de semana. Então beleza, o cara nos sábados e domingos deveria ir para casa do albergado. Não tem casa do albergado, tá? Aí ela determinou que pudesse ser cumprido em casa. Você vai dizer, mas professor, em casa? Pois é, mas aí que vem a parte legal. Ela falou assim, e vou atribuir qual é a atividade. E para a atividade, ela indicou livros relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. E o cara tinha que ler esses livros e fazer relatórios. Ela pode fazer isso? Pode. Atividade educativa. Já que o cara não sabe respeitar a mulher, vai aprender na marra. Vai ter que ler, vai ter que fazer resenha. Talvez nem assim aprenda, né? Mas eu achei que foi muito bacana. Ela foi muito criativa, a juíza nesse caso. E mérito total dela, tá? E me parece que ela realmente está correta, está adequada. Inclusive, a medida que ela aplicou, acho que tem um cunho social muito importante, né? Mas é isso, gente. Na sequência, depois, tem algumas questões para vocês treinarem, então eu peço que vocês tomem esse cuidado. Lembrando, então, só no material, gente, tem que fazer aquela pequena alteração, tá? Quando eu falei que a pena de multa é executada pela Fazenda Pública, ainda bem que eu peguei no pulo agora. Não é a Fazenda Pública, tá? Ela é executada pelo Ministério Público, só para você também não estudar errado. Fechou? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um encontro nosso. Eu fico por aqui. Aqui meu muito obrigado de novo a todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Para você que fica até o finalzinho, 40 minutos de aula sempre aí, né? Você é herói, heroína, tá? Então merece com certeza ser aprovado nessa prova. Então, pessoal, se você gostou, não deixe de me ajudar. Manda um joinha, manda um like, manda um recadinho pra gente aí também, tá bom? Valeu, obrigado, até mais. Fiquem todos com Deus.